Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 38 minutos, quarta-feira, 26 de junho de 2024. Se ontem você curtiu um espectro, né, de inverno, não com temperaturas baixas, mas com chuva, um certo clima um pouco mais ameno, já retroceda no seu calendário, pois, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, hoje teremos aí calor, sol e podemos chegar a máximas entre 28 e 31 graus. Haja saúde, né? Então, vitamina C e muito cuidado com a sua saúde pelas mudanças climáticas. Hoje, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, que é uma frase um pouco estranha, depois um dos nossos convidados vai tentar me explicar. Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Se é tráfico, já não seria ilícito, mas tudo bem. Vamos tentar entender isso, até porque nós não somos advogados, mas é uma data importante, até porque muitos comentários, ouvintes mandaram durante noite, madrugada. STF tem maioria, e aí, para descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal, nesta quarta-feira, eles vão decidir a quantidade. 20, 30, 40, 50, 60 gramas. Eu fico imaginando um delegado de polícia, super bem equipado, as delegacias altamente modernas, né, com computadores de última geração, balanças de precisão. Vai ser fácil, né? E outra, a delegacia de polícia, as coisas são muito rápidas, né? A execução de boletim de ocorrência. Você imagine, se foram presas 30 pessoas por porte de uso de droga, vai de maconha. Façam fila para pesar, gente. E vamos pesar. Quer dizer, eu não sei para que caminho nós vamos caminhar, mas vamos descobrir, tentar pelo menos descobrir o que está acontecendo nesse momento em nosso país, também hoje. Virgínia, bom dia. Bom dia. Sabe quem faz aniversário hoje, Virgínia? Não sei. Eu reputo que é um dos compositores que trouxe muita alegria para a música brasileira, construiu uma carreira vitoriosa, se meteu em política e depois se arrependeu, mas é um baiano porreta, né? Ele que está completando hoje 82 anos. Arrisca, baiano? Arrisco. Gilberto Gil. Gilberto Gil, 82 Por causa anos. do signo, E ele tem uma frase de uma música que eu acho que é para o brasileiro a vida toda, né? Andar com fé eu vou. Emílio Puemi, andar com fé eu vou, aniversário de Gilberto Gil, acho que essa fé não pode falhar mesmo, né? O brasileiro tem que ter muita fé, porque existem algumas pessoas sérias no meio da política, existem sim, eu não vou aqui generalizar, mas todos os segmentos, né, seja o segmento político, o segmento empresarial, seja o segmento público, o segmento judiciário, causa arrepios, né? Ontem as atenções todas em Brasília, há entendimentos dos mais diversos. Não, agora a gente está descriminalizando, não é isso, vai continuar sendo crime, então a gente vai tentar entender isso e outros aspectos dessas informações e definir, né, qual o caminho que cada um deve seguir. Aquele que não faz uso disso está tranquilo, mas aquele que faz uso vai tentar entender também o que está acontecendo. Bom dia, doutor Emílio Puimi, advogado, conosco. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Maurício. Bom dia, Virgínia. Bom dia aos ouvintes, os internautas. Verdade, o STF aí, eu acho que parece que criou uma confusão muito grande. Eu assisti ontem o último dia de julgamento, pelo menos da primeira parte, e isso, em vez de criar uma solução, parece que vai criar um problema, outro problema. Aí eu fico pensando com o nosso outro convidado, Maurício Franco, gestor em finanças, especialista em lidar com o dinheiro, já o fez muito bem, foi talvez um dos responsáveis pela recuperação do município de Santos, que vivia um momento um pouco conturbado. Aí chega o secretário de saúde e fala assim, secretário de finanças, isso que é o homem do din-din? Está um pouco assim conturbado. Exemplo, gente, estou dizendo que está acontecendo. Eu preciso de mais recursos para cuidar disso na saúde, o pessoal está usando muita droga. Tem dinheiro sobrando aí? Bom dia, meu querido Maurício Franco. Haja, né? Porque eles decidem lá em Brasília e sobra para o país inteiro. Bom dia, Edu. Bom dia, doutor Emílio. Bom dia, Virgínia. Bom dia, nossos ouvintes internautas que nos acompanham. É um prazer estar aqui mais uma vez. No final das contas, sempre a gente chega na questão financeira. Né? Isso não tem muito jeito. Às vezes, de cara, a gente já chega aos problemas, às vezes demora um pouquinho mais, mas acaba batendo nisso. A questão da aplicação de recursos, ela tem, né,
por conta dos municípios, no mínimo 15% tem que fazer a aplicação em saúde, isso é constitucional. Mas os municípios acabam sempre aplicando mais, né? Até porque, e outro exemplo disso é a segurança, mas nessas áreas sociais mais sensíveis, né? Até porque são sensíveis porque são sociais, ou sociais porque são sensíveis, de qualquer maneira, justamente por isso que se exige mais a aplicação de recursos, né? E sobrando, evidentemente, nunca está, né, Edu? Até porque nos últimos 30 anos, a partir da Constituição de 88, principalmente, foi se criando uma necessidade, uma pressão aos municípios de aumento de recursos para essas áreas sociais. E os municípios estão fazendo hoje o papel que deveria ser do governo federal, por exemplo. Sim, então, essa questão da distribuição do bolo tributário tem sido injusta com os municípios, não só nesse aspecto, mas em outros aspectos também. Aos poucos, Maurício, me permite estender um pouco, Emília, se quiser até colocar a sua palavra, a gente percebe que a educação, a gente percebe que a saúde, a segurança pública estão sendo passadas gradativamente para os municípios. Você veja que, fato raro, né, talvez um caso ou outro, você veja prefeituras investindo muito dinheiro em segurança pública, né? Inclusive Santos. Ontem teve uma mudança bastante interessante, né, do ponto de vista de entender a proposta que cada governo tem, mas quando você tem um secretário de segurança municipal assumindo com o aval de um governador de estado, sendo o governador de estado mais rico da União, e que tem uma das polícias, talvez uma das que mais tem chamado a atenção por conta das suas ações, aí você tem áreas de atuação como a saúde que são tão importantes. Se você vê o município tendo que construir postos de saúde, policlínicas, modernizando hospitais e todas as instalações, isso tudo é dinheiro, né? Aí você fala, Maurício, no momento que a gente não conseguiu até agora, me considero burro nesse sentido. Eu não consigo entender que o governo vai conseguir fazer com que a gente entenda rapidamente a reforma tributária, a aplicabilidade dela, todas as semanas, algum setor chia. A última agora, 2 dias atrás, o setor de farmácia pedindo conversa com o ministro, pedindo conversa com o presidente, entendendo que tem que ser repensado, porque o medicamento é muito essencial, é básico, e tudo que você fala em sobretaxar ou aumentar, na ponta quem paga é a população. Então, só a sanha de arrecadar, é claro que todo mundo quer ganhar mais, mas não é o simples fato de você dizer assim, eu cobro e você paga, né, Maurício? Exatamente. E quando a gente, eu me recordo de estar aqui no nosso programa aqui, Edu, e comentarmos no final do ano passado, quando houve a aprovação, né, da reforma tributária. E eu lembro de comentar, até porque não era um comentário, não era uma interpretação única minha, mas também de muito pessoal da área econômica, que é o seguinte, era o menos complicado era aprovar a reforma tributária. O mais complicado, até porque envolve um corpo a corpo diário entre o governo e principalmente o governo, o setor produtivo, que é o que paga imposto, e o legislativo, uma luta diária da implantação, da regulamentação da reforma tributária, né? E a gente não fala só na questão, por exemplo, que é fundamental, da definição da alíquota, né? 25%, 26%, 27%, 27%, o último número que eu vi, ele estava falando em 27,5%, já o ministro está fazendo, mas essa implantação, porque quando você fala assim, vou aprovar a reforma tributária, está todo mundo olhando para aquilo. Quando você fala da regulamentação do dia a dia, de passar projetos, decretos e leis específicas que vão cumprir a reforma tributária, aí os lobbies são poderosos, né? Então, e lobby de todo tipo, lobby de categorias que querem se ver diferenciadas, com uma alíquota especial, com uma redução eventual dos 60%, por exemplo, né? As empresas que são atingidas pelo chamado imposto seletivo, também o imposto do pecado, também reclamando, né? E assim como também tem o outro lado, tem o Ministério, eu li ontem, hoje, que a equipe do Ministério do Alckmin está querendo incluir, por exemplo, o carro elétrico na parte do imposto seletivo, que eu acho que não faz o menor sentido, mas, enfim. Então, assim, existe lobby para todo lado. E quando você fala em Brasília, né, a gente sabe bem como as coisas funcionam, né? No dia a dia é muito mais complicado, porque quando a mídia toda e o país todo não está de olho em alguma coisa, isso acontece rapidamente, né? Basta ver, a gente vê esse absurdo que o Arthur Lira fez com a questão do projeto do aborto. Né? Isso é um absurdo. Tirar e subrepticiamente passar por uma votação de urgência e tal, de um tema tão polêmico, sem uma análise tão complicado, profunda, sem análise envolvendo vários setores da sociedade. Exatamente, quer dizer, ele não está com a menor preocupação em regulamentar nada. É e só provou desconhecimento de causa.
Exatamente. Então, é isso que eu quero dizer. Quando a gente fala em dia a dia de Brasília, desse tipo de coisa, das dificuldades de você implantar. E a reforma tributária, como ela impacta no bolso de todo mundo, sem dúvida nenhuma vai enfrentar muito ainda esse problema nos próximos meses. Doutor Emílio, essa questão muito bem lembrada pelo Maurício Franco, sempre muito bem atento. Quando você pega, por exemplo, um presidente de uma casa importante como a Câmara dos Deputados, uma questão essa do aborto, una lá 2, 3 bons advogados, isso não é difícil, nós temos vários deles. Eu posso fazer isso, não posso, devo, estuda a questão. Não coloque, não submeta a apreciação que você nem entende, deu para perceber muito claro. Me parece que a preocupação dele é a eleição no final, ele não pode mais, tem que escolher alguém, e ele quer alguém que ele tenha as cordinhas, né, para continuar manipulando, e não consegue fazê-lo. Perdeu o status, tem perdido, o Rodrigo Pacheco do Senado tem ganhado mais notabilidade, até porque tem se colocado um pouco mais. O Rodrigo Pacheco só gosta de dizer, não, quando chegar no Senado não vai ser aprovado assim, não. Eu preciso entender o que está acontecendo e quero conversar com muita gente que conhece tudo. Então, quer dizer, dá uma patada do outro lado, né? Então, a gente percebe, também eu ouvi algumas pessoas, já no final de semana, alguns economistas, dizendo o seguinte, reforma tributária, essa sanha que o Maurício mesmo colocou, um setor que está entrando no mercado, são os carros elétricos, podem trazer recursos para o país e para o governo, consequentemente. Você já chega, vou tributar diferentemente também, vou acrescentar isso. E ouvir aquela palavrinha que a gente, quando ouve, fica preocupado, judicialização. Muitos entendem que isso vai acabar parando na mão, não no seu departamento financeiro, e sim no jurídico, para entender que está errado, olha, aqui está errado isso, aqui nós vamos brigar. Então, me parece que nesse momento até, o mais equilibrado do governo na questão financeira, na questão tão importante, é o Fernando Haddad. Eu tenho visto fala deles, enquanto o presidente está esbravejando, continua brigando com o Roberto Campos. Eu imagino que o presidente acorda e já fala, eu vou pegar o Roberto Campos Neto e vou bater nele. Ele já acorda assim, né? E, na verdade, o Haddad sempre plástico, sempre comenta, até tentou tirar um pouco da atenção, mas não adianta ele falar sozinho e o resto não. Mas aí você vê setores importantes da economia dizendo vai parar no judiciário, porque nós vamos brigar, porque não é interessante isso, não foi discutido, foi colocado goela abaixo, doutor Emílio. A reforma tributária, ela vem justamente porque hoje quase tudo vai parar no judiciário, mandado de segurança o tempo todo, por causa das controvérsias, das normas conflitantes, existem muitas portarias, legislação infralegal, né, da Receita Federal e das prefeituras que são colocadas, e se a gente continuar criando essa confusão que está acontecendo, ontem mesmo eu li um artigo no Estadão que as reuniões, as audiências públicas da regulamentação, elas acabam essa semana e ninguém compareceu, não houve discussão assim relevante, as coisas importantes estão sendo discutidas em audiências fechadas, como falou Maurício, os lobbies, né? Lobbies. Exato. E daqui a pouco vão colocar aí para a gente, foi mencionado aí também, o Maurício falou, o ministro Alckmin, ele quer taxar lá os carros elétricos, então começam as coisas ficarem confusas e vão acabar, vamos mudar para permanecer da mesma forma que é hoje. Exato. Uma confusão legislativa, benefícios para determinadas categorias e outras não, e depois teremos aí mais sobrecarga do Poder Judiciário. Hoje é uma das maiores sobrecargas do Poder Judiciário, principalmente federal, que são as execuções fiscais, são a parte tributária, e reformar para ficar tudo como está é difícil. Exato. São várias teses, vários comentários. Eu vi até pessoas do setor automotivo dizendo que o Brasil está perdendo um grande momento para aproveitar algumas crises que acontecem no mundo e atrair os investidores para cá, a ter plantas de montagem de carros elétricos com incentivos para que nós pudéssemos, na ponta, ganhar na arrecadação. O Maurício Franco, se não trouxe a calculadora, a gente empresta para ele, porque o Maurício vai tentar me ajudar também na volta, como o doutor Emílio. Eu vou ao nosso primeiro e rápido intervalo, para que a gente comente aqui. Mas contingenciamento, uma palavra bonita, né? Do orçamento é teste de fogo para o presidente Lula diminuir o risco fiscal. Especialistas apontam necessidade de congelamento de 15 bi a 46 bilhões de reais
agora para 2024, para a sustentabilidade das contas públicas. Ao mesmo tempo, o presidente ontem dizia de um novo plano de educação para o país. Eu não sei se o presidente anda assistindo muita televisão, ficção científica, uma greve que terminou e não terminou dos funcionários públicos. Professores sem receber nada, terminaram a greve depois de 69 dias. 70, na verdade. Hoje vai completar 72, porque eles ainda não voltaram. Ontem, os técnicos do setor administrativo disseram que não vão assinar, através do sindicato, acordo nenhum, porque assinar acordo que não tem proposta, não querem nada, porque o governo só está submetendo para eles algo em 2025, sendo que eles estão pleiteando nos últimos 12 anos. Então, fica meio difícil. Aí o presidente Lula diz o seguinte, ele prevê num novo plano de educação que 60% das crianças estejam em creches. Bom, mas ele tem que buscar 10% do PIB para que isso aconteça. Quase 60% das crianças mais pobres nunca estiveram numa pré-escola, numa creche, mas também não há dinheiro, segundo os secretários. Maurício, antes do intervalo, para ir para o intervalo mais calmo, né, porque aí o presidente me parece que falta dinheiro para tudo, mas cada hora mais Instituto Federal, mais universidade, agora creche, tem crianças com mais creches. A gente vê um país sem uma política adequada na educação, estão perdidos. A gente vê uma queima no Pantanal e a gente descobre que a gente não tem equipamento, está tudo sucateado, os bombeiros estão indo com a cara e com a coragem, colocando as suas vidas em risco. E a gente fala que a gente precisa arrecadar. Ô Maurício, a gente está do lado contrário, ao invés da gente usar a inteligência e temos bons economistas, bons especialistas, a gente só está empurrando goela abaixo? É uma discussão bem ampla essa, né? Primeiro, você colocou bem, né? A gente é importante, é como na casa da gente, né? Vamos começar do microambiente, é como na casa da gente. Você ganha, tem o valor de salário, o valor de receitas caseiras, né? Esposa, filhos, mulher, enfim, e a sua própria renda, e você tem que fazer seu orçamento caber lá dentro. Isso é básico, né? E que todo brasileiro sofre para todo não, mas lembrando a que o maior cartão parte de sofre crédito para conseguir. não é renda. Exatamente, lembrando que o cartão de crédito não é renda, né? Então, quando você define assim, olha, precisamos aplicar esse volume de recursos, você pode estar trabalhando com investimento de médio e longo prazo, sim, estrutural, que é o caso da questão da educação, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas você também tem um gasto, que é um gasto imprevisto e emergencial. E o caso, você bem lembrou, do combate ao incêndio no Pantanal, é um problema seríssimo de meio ambiente que está nos afetando, né? O que está acontecendo lá, o que está queimando a gente fica longe aqui, né, porque o Brasil é muito grande, mas é terrível o que está acontecendo lá. Nós temos um problema do Rio Grande do Sul, sim, né, que evidentemente, e por motivo justíssimo, houve essa necessidade, essa destinação de recursos para lá, seja para as pessoas através de uma espécie de um Bolsa Família extraordinário, seja as próprias prefeituras para obras de infraestrutura de recuperação das cidades. Enfim, tudo isso é gestão de recursos. Exato. Tudo isso é gestão de recursos. Então, quando você fala, bom, eu vou precisar de mais recursos, ou para um caráter emergencial, para atendimento de um item emergencial, ou para um plano estrutural de médio e longo prazo, eu tenho que definir de onde sai esse recurso, né? E aí é que está a grande briga atual entre a discussão entre o setor produtivo e o mercado financeiro com o governo, né? Porque se fala em arrecadação, e a arrecadação tem batido recordes, né? Não dá para se queixar da arrecadação em hipótese alguma, mas não se fala de onde vai cortar. E isso é uma parada que o presidente vai ter que encarar. Por mais que a gente questione os princípios, o que faz com que qual é o moto contínuo aí do mercado financeiro, essa é uma questão importante. Aí, voltando para o orçamento doméstico, que é aquela coisa, se eu estou ganhando 10 e gastando 12, eu preciso cortar o 2 de algum lugar, né? No caso, o governo que está se pensando fundamentalmente como é que eu arrecado mais com o 2, porque eu tenho poder de arrecadação, né? Então, isso é uma coisa que está ocorrendo muito. E o próprio Haddad, eu acho que ele acertou nisso, ele já entendeu isso, é uma demanda da sociedade brasileira, essa necessidade de corte da máquina pública, sim, isso precisa cortar sim, né? Talvez, provavelmente não, acredito que nas universidades,
que é a grande questão aí, que está Exato. bem recente, mas certamente tem uma série de local de itens ou de áreas que você possa fazer esse corte, né? E aplicar melhor aquilo que você já tem. Então, essa é a questão. E mesmo, por exemplo, a bolsa que tem caído nos últimos dias, ontem caiu de novo, tinha caído, teve uma sequência de 5 quedas aí na semana passada, estão colocando muito por aí, quer dizer, por que a inflação está sendo projetada com um aumento no médio prazo? Também por conta do desequilíbrio fiscal. Então, isso pode afetar efetivamente, né? Então, é importante, quando o presidente anuncia esse tipo de coisa, que seja observado, porque senão cai em descrédito, cai exatamente na pergunta que você falou, mas onde vai ter dinheiro para tudo isso, né? E aí leva, não sei se você quer falar disso depois, leva à questão da necessidade de contingenciamento. Exato, exatamente. Então, Isso é o tema aqui. Aí é importante você, Maurício, depois até comentar, porque é a fala hoje do poder público, né? E daqui a pouco, também na volta do intervalo, Emílio, muita gente pediu ontem, perguntou, eu não sou especialista, a gente até interpreta da maneira como nós vemos. Eu li pelo menos uns 7 artigos de vários jornais, alguns são muito parecidos, muito próximos, levam o mesmo caminho, mas outros não têm entendimento. Que o governo prevê fazer 800 mil perícias e benefícios este ano, perícias do INSS. E eu ouvia lá o presidente do Instituto dizendo, né, que ele tem que cortar gastos bilionários. Mas aí eu fico pensando, peraí, cortar gasto bilionário, previdência, você vai falar em benefício. Claro que a gente sabe que existem algumas questões, né? Mas, ao mesmo tempo, eles imaginam que possa, nesse cômputo, né, ter uma economia de algo de 600 mil por mês, mas totalizando 7,2 bilhões ao ano, né? Essa é a intenção. A gente sabe que alguns casos acabam passando, uma pessoa que morre em uma idade baixa, ou uma pessoa que entrou na perícia, recebe e já voltou a trabalhar, de repente pode acontecer de não ser informado. Mas aí muita gente falou, poxa, Eduardo, mas como é que fica a questão dos militares? Essa é uma outra questão. Então, aí o doutor Emílio vai tomar água, café, vai pôr bastante açúcar, vai dar tempo de pensar para responder. Molezinha essa. É molezinha, essa tira com pá de cal, como diria o outro. É muita coisa. Aí eu fico imaginando a reunião do Haddad com a Simone Tebet, com a Dueck, e aí senta o presidente e ele olha para ele e diz assim, está tudo resolvido? Aí o Haddad põe um livro na mesa. Aí o Lula olha para ele. Por quê? Mas não é o livro que ele vai ler, não, presidente. É o livro que diz as contas do governo. Como é que está o balanço do governo. Aí o Haddad falou assim, isso aqui é o que tem que pagar. E esse mais fininho aqui é o que está entrando. Tá? Só quer começar por onde? Porque quando o presidente soube dos subsídios, né, que o governo tem, é tudo isso, eu não sabia. Bom, mas está onde o presidente? Deveria sabê-lo, né? Então, 5 governos, né? Eu não sabia. Exato. Acho que ele tem uma pequena experiência disso. E outra, essa questão toda de você criar programas assistencialistas também, que alguns são necessários, mas não todos, né? Porque você começa a estimular não a produção dessas pessoas, e sim o seguinte, eu vou ter 12 filhos. Aí o presidente fala assim, senhora aí, só tem que parar de ter filhos, senhora. Vamos ter menos filhos, só vai me ajudar. Não cabe nem o presidente também fazer. Mas nós vamos ao intervalo em nome de Imunologística Soluções em Comércio Exterior. Alô, meu querido Marcos Muniz, né? Marcos Muniz sempre manda umas colocações interessantes, né? E muita gente perguntando, viu, Marcos? Inaugura-se o Parque Valongo e o Porto. O prefeito de Cubatão não quer aquele pátio lá, não, para ampliar o porto. O ministro de Portos e Aeroportos está empolgado, quer o pátio. O presidente da autoridade portuária quer o pátio, mas o prefeito de Cubatão não quer. Agora, Santos, o pessoal fala assim, por que não faz em Santos? Estão optando pelo Parque Valongo. Parece que a cidade está toda resolvida também. É um passo importante, mas eu não vejo as autoridades discutir isso. Alô, prefeito Rogério Santos. Muita gente mandando aqui, né, os seus secretários, para discutir essa questão, né? Porque Santos é uma parte importantíssima, é a primeira mais importante do Porto, né? E a gente tem uma situação complicada para resolver. Mas, também em nome de Forte Vistoras Automotivas, 9 unidades na Baixada, no Vale do Paraíba e também em São Paulo, em G Plus, a qualidade faz a diferença. Sexta-feira, Virgínia, fizemos uma visita técnica, né, literalmente, no Mykonos. Que maravilha! Olha, que construção, parabéns ao Grupo Eng Plus, ao Roberto Barroso e toda a sua equipe. Atenção, tem um advogado para me defender e tem um economista para me ajudar.
ele deveria vender a vista à parte. Porque, na verdade, a pessoa não está comprando apartamento, ela está comprando à vista. Olha, O que os olhos não veem, o bolso não sente. É mais ou menos isso. Mas boa, Maurício. Maurício foi Maurício que ampliou a sua jovialidade nos últimos dias. Não é isso, Maurício? Nós que somos jovens há mais tempo. Há mais tempo, ele ampliou, né? E o Maurício sempre muito espirituoso. Mas é assim, eu fiquei com torcicolo. Eu olhava para o lado esquerdo, viu, Emílio? Via agora já assim, disse muita coisa. Olhava ao centro, toda a hora da Praia de Santos. Olhava para a direita, não estou falando de Brasília não, gente. Via São Vicente, lá Praia Grande, que vista, do 31º andar. Eu fico imaginando, para que construir prédio de 70 andares? Não precisa tudo isso, não. Com 31 eu já estou vendo tudo isso, né? Brilhante, ó. Mykonos, você pode, ainda tem 8 unidades para fechar ali a venda do residencial na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. O prédio tem mais de 70 metros de frente, mais de 70 de fundos. Olha o tamanho do empreendimento. Lindo. Maurício Franco, normalmente, e Emílio, as garagens dos prédios, o piso é de cimento, é de concreto, muito, muito pintado. O piso da garagem do Mykonos é de piso cerâmico. Olha a qualidade. Só. Piso cerâmico. Local para guardar as bicicletas, enorme, separado com portas, né? Que dá segurança, não fica aquela coisa de você tirar a bicicleta e riscar o carro do vizinho. Risquei o capô do carro do doutor Emílio. Ai, será que ele vai me processar? O carro não mistura com bicicleta, está em área separada. E aquilo ali não é um estacionamento de um prédio, né? É uma ampla área de estacionamento. O sujeito que fizer manobra ali, bater um carro do outro, ele está precisando voltar para a autoescola. Ou então contratar um agente da CD por dentro do prédio, porque é o espaço. Então, esse é o processo construtivo da ENGE Plus. Mykonos, tem o Ilha de Malta, que você deve conhecer, também está em construção no Canal 5, a menos cota 32. É só acessar engplus.com/Mykonos Malta. O Bali, que vai começar agora, está no início da sua obra, né? Maravilhoso, na Prost de Souza, na Coronel Prost de Souza, em Santos. Maravilhoso, vai ser outro empreendimento. E a Engelife, que é a caçulinha do grupo, que tem o Piazza Torino. Diogo Barroso esteve aqui na semana passada e nos passava mais de 70% já vendidos e vem mais do empreendimento. Ele deu um spoiler, eu falei, Eduardo, vou falar pela primeira vez então. Então já vai se programando. Vá conhecer, né, esse aqui, mas quem não tiver tempo agora, oportunidade, aos próximos 2 anos eu estou guardando. Em breve, na esquina da Rodrigues Alves, com a Campos Melo, a Engelife estará lançando um novo empreendimento, com unidades smart, menores, mas com a qualidade muito boa, que é o conceito da ENGE Plus com a Engelife, mas com a possibilidade, viu, Maurício, com uma parceria fantástica com a Caixa Econômica, as pessoas vão cair para trás. Porque aqui em Santos a gente fala de apartamento acima de 1 milhão, 1,2 milhões, 1,1 milhão, a não ser apartamentos mais antigos, né, que você comercializa abaixo. Mesmo assim, não é nessa faixa de 300, 400 mil reais, é acima, mas você terá empreendimento novo numa região que vai prosperar demais com a Engelife do grupo ENGE Plus. Também falando de M. Rocha Contabilidade, acesse mrochacontabilidade.com.br. Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, deu aquela batidinha no seu carro, precisa resolver essa batidinha, entre em contato com o Ronaldo Hammer, é muito fácil, é pelo 97408-5990. Também Mecânica Eliomar, há 55 anos, cuida do seu carro, injeção eletrônica, câmbio, elétrica, é com quem tem 55 anos de experiência. Vai pintar casa, carro, lancha, tintas e tintas, 3 lojas, Santos Senador Feijó 439, Antônio Emílio 89 São Vicente, Avenida Luiz Guimarães 989 e Escola Santista de Astrologia. Virgínia, a Escola Santista de Astrologia está com cursos novos agora, é isso? O Jorge, que agora, inclusive, no comecinho de julho, tem a viagem do fenômeno do algodão. Isso. Eu não sei, eu acho que seria bom o presidente Lula participar. Vai que, de repente, no meio do algodão, eles conseguem achar alguma coisa para ajudar o presidente a ter uma luz, porque o presidente está precisando de alguma coisa para acreditar, né? Porque, senão, não vai dar. Né? Não vai dar. E, assim, daqui a 2 anos, a gente tem esse ano eleições municipais, Maurício, Emílio e os nossos ouvintes e espectadores. Mas, é assim, o governo que está no poder, ele acaba fazendo campanha e plataforma política para o outro que vai vir, se não for ele mesmo, né? Então, a gente fica aquela história, centro-esquerda, direita, esquerda, então é muito cuidado com o presidente aí também que vai vir. Agora, quais os cursos que tem nesse momento, Virginia? Curso de Astrologia, módulo 1, princípios básicos da astrologia, aprenda a fazer escolhas certas e ser um protagonista de sua vida. Curso online ou presencial. Online, início 6 de agosto,
é às 15 horas, e presencial início 7 de agosto às 19 horas. 4 meses, 16 aulas. O telefone, né, 1333-949714 ou 997-467839. Obrigado. Eu vou ao intervalo e olha essa aqui do Antônio Sanches da Bom Dia, diz que o Guarujá lá em Pitangueiras, lugar bem feio. Pitangueiras eu não gosto, acho feio. Brincadeira. Sol, muito bonito o visual, sol, céu azulzinho clarinho, ele parece que mar, como é que é? Mar, céu de brigadeiro e mar de almirante. É isso. Eu, como não fui adepto a isso, não foi sem dizer. Mas ele falou que eu não disse a respeito do Gilmar Mendes, né? Ele falou, presta atenção, depois, Emílio, do Lula Palusa, agora nós temos o Gilmar Palusa em Portugal, bem lembrado. E ele disse assim, eu gostaria do doutor Emílio comentar os 160 entre congressistas e homens da justiça que foram liberados para dar um pulinho ali em Portugal, para participar do Gilmar Palusa. Daqui a pouco a gente explica também. Eu vou um rápido intervalo e volto já. Didirinha Couto, bom dia, amigos. Excelente programa para todos. Bom dia. Deixa eu aproveitar também, já que a Didirinha tem São Bernardo, eu vou para o sul, né? Mandar um abraço para o nosso querido Bento, que mandou um abraço apertado para todos nós, ele que é de Florianópolis. Está felicíssimo, viu, Virginia? Paul McCartney está chegando em Floripa. Eu não sei não, eu acho que o Paul McCartney não tem 80, ele tem 82 anos. Acho que não tem isso não. Deve ter uns 70, porque o homem está com apetite, vai cantar em São Paulo de novo, vai cantar em Florianópolis. Inclusive, começou a cair pedaço da ponte lá em Floripa. Vocês viram a informação? Começaram a cair placas de concreto da ponte. Aí o pessoal foi brincar, só anunciaram o show do Paul McCartney e começou a cair pedaço da ponte. E o Ministério Público exigiu, né, a OAB de lá exigiu, e acho que com muita prudência, vistoria nas 3 pontes, as 2 mais novas, né, que faz a ligação da ilha com o continente, né, e a ponte Hercílio Luz, que, segundo o Ministério Público, está apresentando corrosão. Então, não dá para brincar com isso, mas Paul McCartney fará show em São Paulo e em Florianópolis, lá no estádio da Ressacada. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca.
Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal? Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além 9h14, estamos de volta com Ponto a Ponto, ao vivo pela Rádio Star News Santos.com, pelo nosso Facebook, né? Ponto a Ponto, também o Rádio Star News, nosso Facebook, daqui a pouquinho também na íntegra no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, dê o seu like, emita a sua opinião, faça parte do chat, sugira temas e pautas para os nossos convidados e para nós aqui, para que possamos produzir. O Ari dos Santos da Aparecida me pergunta aqui, e eu vou passar para os convidados, eu havia comentado ontem, mas em relação à delegada de polícia Raquel Kobashi Galinatti Lombardi, de 48 anos, que é a nova secretária de Segurança Pública de Santos, apresentada pelo prefeito Rogério Santos ontem, e que teve indicação direta do governador Tarcísio Gomes de Freitas, ela que foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, atualmente é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, é deputado estadual suplente pelo Partido Liberal. Aí está a minha provocação, ou, na verdade, que o Ari fez para mim. Eduardo, o prefeito de Santos, Rogério Santos, mudou para o PL? Não, não mudou para o PL, é do Republicanos. E ela obteve 53 mil votos. Maurício Franco, na sua vasta experiência, você que agora colheu mais um repolho na horta da vida, como diria o nosso falecido Orlando José, dizia isso. Eu também não entendi muito, mas não é para entender, é só para aceitar, que dói menos. Mas o prefeito Rogério Santos, do PSDB, foi o Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Mas o governador recebeu uma proposta muito, muito bacana do Valdemar da Costa Neto, sujeito probo, bacana, para ir para o PL. Aí o governador dizia que houve uma fofoca, uma futrica lá em São Paulo, viu o seguinte, ó, na Operação Escudo, Operação Verão, seja o nome que quiser dar para a operação, não houve uma interação necessária do secretário Guilherme Derrite com a autoridade de segurança da cidade, que atendia pelo secretário, e parece que era o Sérgio Teobel. Não sei, eu não tenho ninguém conseguiu falar até agora com o Sérgio Teobel, me parece que ninguém conseguiu produzir uma entrevista com ele, pelo seu afastamento, ele estava há muito tempo lá. Mas me parece o seguinte, tanta gente competente, não que ela não seja, vem muito bem referendada a delegada, a doutora Raquel Galinatti, mas ela é do PL, que é o partido ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma mulher de confiança do ex-presidente, também do atual governador, e me parece o seguinte, no processo de eleição municipal, eu não sei, né? O pessoal acha que a eleição já está ganha, a atual gestão, não sei também, porque eles também não querem falar, eles escolhem alguns lugares para ir lá falar e vão lá e falam o que eles querem. Então, aceita quem quer, fazer o quê? Não tem problema nenhum. Mas ela é do PL. Me parece que o governador, que vai sofrer pressão do ex-presidente para apoiar certo candidato aqui, no caso a Rosana Vale, não causou estranheza? O Ari dos Santos da Aparecida, ele está estranhando? Sim, causou estranheza, sem dúvida, né? Por mais que a gente entenda que política é a arte, né, do diálogo e tal, e ela, como dizia o Tancredo Neves, né, ou Ulisses Guimarães, um desses políticos antigos, que político você olha que nem você olhar para o céu, está umas nuvens de um jeito, dali a meia hora você olha e já está de um jeito completamente diferente. Exato. Que política tem esse condão também. Realmente é estranho, né? É estranho, e também
me chama a atenção assim, o pouco tempo que falta para acabar o atual mandato do prefeito Rogério. Ele pode ser reeleito ou não, né, nós não sabemos ainda, naturalmente, Sim. mas é um período de alguns meses. Então, certamente há nesse jogo político todos, nesse xadrez que se coloca. Só acrescentando, Maurício, e ela pode, ano que vem, assumir uma cadeira por conta de 2 deputados estarem pleiteando prefeituras. Uhum, e ela assumiria. Como pelo Suplente. fato de ser suplente Exato, hoje, pelo ela PL. assumiria. Então, mais ainda tem um caráter de jogo político da questão dessa indicação. Seria Né? para ter um apoio mais próximo do governador? Provavelmente, porque essa questão assim do posicionamento do prefeito Rogério, que era do PSDB, que foi para os republicanos, fica uma coisa meio estranha, né? Que é um posicionamento que ele não tem claramente nem esquerda nem direita. É um político de centro, tal, né? Só que o país, e no âmbito municipal também, ele está muito dividido. Justo. Né? Muito dividido. Então, esse posicionamento sempre ele é feito com bastante cuidado, né? Nas manifestações a gente percebe claramente. E essas jogadas de colocar... Né? Eu não conheço a delegada Raquel, né? Isso, Raquel Galinatti. Eu não a conheço, não poderia falar sobre histórico. Ela tem um currículo que dizem que é uma delegada de linha de frente, atuante, sim, não é de gabinete, né? De sala aparentemente o currículo dela é muito bom. Tal, e tem uma vantagem que eu sempre destaco, é o seguinte, é mulher, e é uma área onde as mulheres, como em muitas áreas da sociedade, as mulheres são minoria. Eu acho que sempre é bom, quando você tem alguém competente, você privilegiar a designação das mulheres ou de negros, como quando se fosse o caso também. Eu acho que isso faz parte do crescimento da sociedade. Mas eu queria, assim, além da gente falar do aspecto político, do xadrez político que se coloca com a designação da doutora Raquel, dizer também o seguinte: o secretário Delbel foi meu colega quando fui secretário de Finanças. É uma pessoa absolutamente correta, sempre fez um trabalho muito sério, sempre fez um trabalho muito focado. E isso eu acho importante de alguém que trabalhou muito próximo dele, deixar isso registrado. Não, ele sempre, todas as vezes que eu entrevistei, confesso que recentemente a gente tentou e não houve aí a resposta positiva para vir. Me parece que já havia um desgaste, né? Não comentando, muito bem lembrado pelo Maurício, a capacidade, não é isso, mas me parece que houve uma questão técnica, algumas pessoas que... Nós tivemos uma operação muito forte aqui da Polícia Militar, e eu ouvi de uma pessoa, não posso citar quem é, e que seria uma questão técnica, nada contra a pessoa do comandante Delbel, mas queria uma pessoa mais de linha de frente, com ideias mais novas, ideias mais jovens, né? E algo que fosse mais ou menos o quê? A Guarda Municipal de Santos está numa região extremamente interessante e técnica para o Estado. E o trabalho de uma guarda municipal pode ser direcionado como inteligência também, não a questão de linha de frente. A linha de frente fica para a polícia sensível, que é a polícia militar. E me parece que não houve um feedback. Então, pelo que essa pessoa me falou, o governador pretendeu uma mudança. E aí sugestionou, colocou esse nome à frente, com o apoio dele, apoio, é claro, também do secretário de Segurança. Ô, Emílio, você que é uma pessoa da área jurídica, isso tem muito apelo. Quando você fala, eu vou trocar alguém, não vou trocar 6 por meia dúzia. Eu vou trocar, se algo é bom, eu tenho que trocar por melhor. Se algo está bem, ou está de uma maneira que não está me produzindo um efeito que o governo do Estado quer, e como muito bem lembrou aqui o Maurício, não desfazendo da pessoa do Delbel, mas ano de eleição. E aí você tem uma direção no disputado, podemos ter de um lado uma mulher, que é a deputada Rosana Vale, e aí você tem lá, por exemplo, uma mulher aguerrida numa linha de frente, uma secretária importante. Hoje, se você fizer um questionamento, Emílio, nas ruas de Santos, por incrível que pareça, uma das coisas que tem mais preocupado o cientista é a segurança. Várias pessoas mandam para a Rádio Estadio Santos, né? Isso, e me parece que algumas pessoas dentro da prefeitura, elas andam de carro com motorista, elas saem da sua casa, elas não sentem isso. Eu até já disse que o prefeito Rogério Santos parece uma pessoa do bem, uma pessoa de um bom caráter, deveria sair um pouco mais às ruas e sentir mais esse feedback. Eu acho que seria importante até para ele, para mensurar na sua campanha, porque eu converso com muita gente, as pessoas dizem, Eduardo, você lá do programa Ponta, posso fazer uma colocação? Deve. Leve lá para o prefeito, leve lá para o secretário, né? Mas eu não sei se existe essa preocupação. Então, me parece que o governo do Estado teve. Como é que é a tua visão sobre isso, Emílio?
Me parece que o prefeito aí, numa visão pragmática, né, da política, ele está pensando, né, como bem lembrou o Maurício, a questão da mulher, fazer um contraponto aí à possível candidata Rosana Vale. A delegada parece ter um currículo impecável, isso ninguém se discute, mas do ponto de vista, assim, para o eleitor do prefeito, será que isso, se aliar nesse momento ao Partido Liberal, né, o PL, que é o partido do ex-presidente, será que isso é bom? E, coincidentemente, partido da pré-candidata, né, também do PL, isso não vai, talvez vá causar uma confusão no eleitor para saber, o prefeito deveria vir, como você disse, a público e explicar bem explicadinho, né, quais foram os objetivos dessa troca nesse momento, como bem lembrou Maurício, há poucos meses aí da eleição municipal, e qual foi o objetivo aí de trazer uma pessoa ligada ao PL, né, que foge completamente do perfil do prefeito. Não se sabe muito bem o que aconteceu. Você mencionou aí o ex-secretário, o Delbel. Eu, nas imagens, posso estar enganado, mas nas imagens que a televisão aqui da região mostrou, na posse, toda a transmissão de cargo, não consegui identificar o coronel Delbel. Eu também não consegui localizá-lo, a única imagem que eu vi. Só acho que se faz necessário um esclarecimento do prefeito para a população, né? Por causa até das eleições próximas, para dizer e esclarecer qual é o motivo dessa troca. Né? Hugo Moraes, viu, ele está falando aqui, que era do Gonzaga. Hugo, bom dia para você. Tem umas questões que você colocou aqui, respeitosamente não vou colocá-las, é muito cunho pessoal, e eu não estou aqui para interpretar. Respeito a opinião, mas você diz assim, fica claro, Eduardo e amigos do programa, parabéns pelo programa, que isso é uma maneira do prefeito de Santos, com o senhor Paulo Alexandre Barbosa, tentar adular o governador para tentar tirar o voto dele e o apoio ao prefeito Rogério Santos. Isso é uma opinião muito pessoal sua e eu respeito. Tem a opinião do Maurício, a opinião dele aqui, do Emílio também. Mas é claro que na política, como muito bem colocou o Maurício, respeitosamente existem as estratégias, né, Emílio? E aí aquilo, quem não quer contar com o apoio do governador? Todo mundo. Todo mundo, até eu que estou aqui, se eu quiser, eu não sou candidato a nada, mas se eu fosse candidato a vereador, imagine eu gravando, governador, vote aqui no Maurício Franco, sujeito sério, probo, inteligente. O peso é outro, tá? É outro. Então, todo mundo quer. Agora, eu não vou partir para esse lado, mas como muito bem olhou o Emílio e Maurício, é fundamental que o prefeito também venha a público e dizer o seguinte, houve essa troca, mas não, porque senão também, infelizmente, você deixa a imagem do anterior, né, do secretário, fica ruim. Eu acho que fica ruim, até pela história que tem ele, na própria Polícia Militar, mas a gente sabe que a eleição é um ano complicado. Mas, enfim, vamos aguardar aí essas questões todas. Eu deixei alguns temas no intervalo para que pudesse comentar. O Maurício depois vai falar com o Emílio do contingencionamento, palavrinha bonita. Mas, Emílio, aquela questão que eu citei para você, que eu deixei no intervalo, ainda lembra dela? Sobre o ministro Isso. Gilmar Mendes? Isso. O que eu penso desse Gilmar Palussa? É isso? Isso. Isso tem sido um hábito aí do ministro do STF, fazer esses encontros de lideranças brasileiras, legislativo, executivo e judiciário, em Lisboa, não muito bem explicado. O que se fala, principalmente, é o conflito de interesse na realização de um evento como esse. Isso, não há muito explicado, porque aí, obviamente, essas pessoas estão indo com dinheiro público, e até se discutiu muito aí nas últimas semanas a questão dos seguranças, que tem que ser, é obrigatório. Hoje ninguém pode mais, dado a politização, caminhar, figuras públicas caminhar pelas ruas, principalmente ministros do STF, né? Nós sabemos que houve aí ataques fortes, não só ao prédio, à instituição, mas também aos ministros. Então, as seguranças são obrigatórias, não tem nem como discutir isso. Mas a discussão é em torno do que, por quê, qual é o motivo de realizar um evento dessa magnitude em Portugal, ou em qualquer outro país. Já houve também eventos nos Estados Unidos. Qual é o custo disso? Quem está bancando? Ontem saiu uma notícia que houve lá
no pré-congresso, uma festa no hotel em que está hospedado um grande empresário brasileiro. Então, quem pagou tudo isso? Como é que está essa eu não vou dizer, usar uma palavra forte, mas essa ligação, com empresários que acabam tendo, obviamente, processos no STF, isso não é uma coisa muito bem vista do ponto de vista institucional. Existe o princípio da Constituição lá, chamado no artigo 37, princípio da moralidade pública. Isso parece estar ferindo aí esse princípio. Isso, para mim, não caminha bem esses congressos que são feitos em outro país, principalmente. Parece que nós somos ainda uma colônia de Portugal, inclusive. Então, para mim, isso tudo pega muito mal. Ô, Emílio, já que você está com a palavra, antes de passar para o Maurício, o Carlos Eduardo, que é de Santos, mas ele está em Campinas, dá bom dia aqui, diz que Campinas o sol brilha também, e a cidade é muito intensa, e ele pergunta, em relação àquele assunto que eu comentava, eu vou aproveitar a sua pergunta, dessas 800 mil revisões de benefícios do INSS, ele cita-se quem que corre risco, né? Porque as pessoas ficam com medo, porque as conquistas demoram para chegar, quando chegam, correm risco, e o governo quer achar dinheiro onde não deveria, segundo ele. Qualquer ato administrativo ele pode ser revisto. E no que se refere a benefício previdenciário, né, isso é normal. Mas esse foco principal do INSS é relacionado ao auxílio-doença, benefício de prestação continuada, o BPC, e também as aposentadorias por invalidez. Não é? Esse é o foco principal. Eles vão fazer revisões, mas isso acontece de forma contumaz. O INSS sempre fez isso. Mas agora, como há um período de contenção de despesas, então o governo está buscando dinheiro em todos os lugares. E um deles é na Previdência Social. Então, vai acontecer uma revisão aí, pente fino, como eles falam, nos benefícios, para ver se as pessoas realmente estão sendo necessário a concessão deles, principalmente o auxílio-doença. É o foco dessa revisão que o INSS vai realizar. Maurício, o governo precisa arrecadar, o governo precisa aumentar a sua arrecadação, e aí, antes do intervalo, eu deixava para você a questão do contingencionamento de orçamento, que é um teste de fogo para o presidente, para todos os seus ministros dessa parte. Fazenda, planejamento, finanças, tudo que puder colocar. E o presidente ele deu o aval aí para o Haddad, né, para lutar e para seguir na meta contínua de inflação de 3% em reunião recente. Ele teve reunião ontem com o Garípolo, do Banco Central. Daqui a pouco vou incluir essa questão na nossa pauta aqui, né? Mas é difícil, vai ser muito difícil essa missão para arrecadar. Como disse o Emílio aí, o governo algo que já foi proposto, algo que já foi oferecido pode ser revisto, né? E acontecem alguns erros mesmo, mas como é que o governo faz para terminar o ano? E mais com essa questão agora, ontem nós tivemos a ata, né, da reunião, a última reunião do Banco Central sendo exposta, a gente daqui a pouco vai comentar isso. Agora, como fazer esse contingencionamento? Exatamente. Se já é difícil a construção de um orçamento que ele seja equilibrado, né, porque a pressão das despesas ela é sempre muito maior do que o que você espera ter de receita, mais difícil ainda é, diante desse quadro, você falar assim, desse orçamento que está aprovado, que já foi, digamos assim, suado para você conseguir aprovar, você vai dizer o seguinte, não vou gastar tanto, ou vou congelar tanto, Exato. ou vou contingenciar tanto. Né? Isso realmente é E para qualquer, mesmo um partido, mesmo um governo que seja mais de direita, ou mais que se autodenomina liberal, não é fácil. Imagina para um governo de esquerda, que tem como foco, né, a aplicação na área social, e que vem de uma situação de um amparo extraordinário a um Estado da Federação, que ainda está passando por privações terríveis, né, que é o Rio Grande do Sul, e também pressão do aumento do gasto. E é importante a gente pensar esse congelamento que alguns especialistas estão propondo de 15 bi a 46 bi para esse ano, é possível? A pergunta de de 1 bilhão de dólares, de 14 bilhões e tal. Exato. Não, possível é. O que acontece é que você vai dizer o seguinte, isso aqui está previsto de eu gastar no orçamento, eu não vou gastar no orçamento.
com todo o desgaste que isso tenha daquele cortar setor. em algum lugar. Tem que cortar em algum lugar. Ou alguns lugares. Ou dizer assim, estava no orçamento, mas eu não vou gastar, vou ter que congelar e tal, para Tá o dinheiro parado. não sair efetivamente do meu caixa. Sim, possível sim. Só que é isso que eu estava falando sobre a questão. Para um governo de esquerda é muito mais complicado fazer isso, né? Até porque a visão que se tem do que seria gasto que deve ser feito efetivamente e outros gastos, ela é diferente de um partido de centro, ou até de um partido de direita, ou de um governo de direita, que tem, em geral, um caráter mais liberal no sentido econômico, né? Agora, essa questão dos gastos do INSS aí, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feita assim, porque nós estamos falando o seguinte, quando a gente fala, bom, eu sou o governante, tem uma série de recursos que eu estou fazendo a gestão desses recursos. Eu vou gastar, o que são os gastos obrigatórios e o que são os gastos discricionários? Quer dizer, aquilo que eu vou gastar, que eu vou definir onde eu vou gastar e tal. Não. É claro que os gastos obrigatórios são muito maiores, chegam, no caso do governo federal, tipo 90% do que se arrecada é gasto obrigatório. Ou seja, gasto que, em tese, você não pode deixar de gastar. Sim. Né? E aí, boa parte disso são despesas de previdência. Então, são pensões, aposentadoria, auxílio-doença, são coisas que o governo, em tese, ele não pode, porque é direito adquirido de quem conseguiu aquilo. Agora, tem muita situação em que esse ganho, por exemplo, uma pensão que a pessoa já morreu, não tem mais ninguém, a pessoa já morreu, e alguém está recebendo isso indevidamente. Então, vamos dizer assim, esse saneamento de cadastro da questão da Previdência, ele é importante. Tem que ser atualizado, né? Exatamente, tem que ser atualizado, e isso é bom no sentido de contenção econômica, porque mexe no gasto obrigatório. Sim. Olha, se eu vou lá, acerto esse cadastro e faço um saneamento legal, eu vou diminuir o valor do que seria gasto obrigatório, onde sempre é mais difícil você cortar. Exato. Né? E na questão só para não perder o embalo do INSS também, eu estou acompanhando que o que está ocorrendo é uma coisa que deve ter ocorrido há muito tempo, que a Polícia Federal está trabalhando, que é justamente nessa questão de tráfico de informações, né, e eu digo tráfico de informações, não é tráfego, não é tráfico de informações, de pessoas que têm acesso a informações a cadastro do INSS e que acabam vendendo essas informações. Agora, um vazamento gigantesco de gigantesco, dados aí, né? gigantesco, que qualquer pessoa que se aposentou, que é aposentada e se aposentou, sabe do assédio que é feito, principalmente por financeiras, para a venda do consignado e tal. E ela fala assim, como é que esse cara sabe que eu me aposentei? Me aposentei nesse mês, no mês seguinte eu começo a receber. Exato. É evidente que tem tráfico de informações. Claro. Isso vazou. Muito bem lembrado, né? Ô, Emílio, isso é uma questão bastante complicada, né? E nós estamos num momento também que existem várias quadrilhas, né? Porque muita gente às vezes acaba se aposentando e falando, agora eu vou fazer uso do meu FGTS, vou comprar uma nova casa, um novo apartamento, vou mudar. Nós tivemos aí um caso de uma quadrilha e vários jogadores, né, foram aí prejudicados com a retirada de valores, né, e com uma falha do sistema. Ou do caso do jogador Guerreiro, né? Guerreiro, peruano. Nossa, a foto do sujeito não era parecida com a dele, exatamente, né? E passou. Então, isso que o Maurício colocou é uma revisão, é um pente fino, né? Como você mesmo colocou, mas, ao mesmo tempo, quando se vazam dados desse potencial, o sistema não deveria ser violado dessa forma. Houve uma falha que pode trazer prejuízo para muita gente. Tem acontecido isso já há alguns anos, é muito grave, né? As pessoas, os aposentados, eles têm sido vítimas de empréstimos consignados que sequer têm conhecimento, acabam descobrindo no momento que cai na conta, alguns acabam usando esse empréstimo, e aí as instituições bancárias depois dizem que você usou, você tinha conhecimento, coisas muito graves, principalmente esses empréstimos consignados estão sendo feitos por representantes das instituições financeiras, e às vezes nem são realizados na cidade em que a pessoa reside. É muito grave. Tempos atrás, eu não sei se já falei aqui, mas um cliente meu que foi concedido uma aposentadoria, e é preciso que a primeira vez ele compareça, né, o segurado compareça à instituição bancária para fazer a identificação, o cadastro do banco, aquela coisa da assinatura. E enquanto ele aguardava lá a senha, ele pegou uma senha e está aguardando.
foi chamado. Quando ele é chamado, o caixa diz para ele assim: você é fulano? Sim, mas aqui está constando que você já levantou o seu benefício. Aí, como assim? Não foi. Estou vendo pela primeira vez, né? Estou ouvindo. Não, olha, aconteceu agora há pouco. Aliás, está acontecendo agora. Estou vendo aqui no caixa número tal. Nossa. E aí ele saiu correndo atrás da pessoa, né? E quando ele chegou perto, quem estava no caixa saiu correndo, deixando os documentos que estavam. A pessoa tinha um RG, claro, com a foto de quem estava lá cometendo a fraude. Sim. Mas com todos os dados, RG, CPF, tinha uma carta do INSS, lá, porque todo segurado recebe quando é concedido o benefício, tinha, porque ficou na posse do caixa onde estava. Naquele mesmo momento, coincidentemente, a fraude estava acontecendo. Olha só. Então, como é que esses dados vazam, como falou o Maurício? Exato. Como isso acontece? E nada, isso tem se repetido e com tempo, ao longo para elaborar um plano de atuação. Pois é, nesse caso foi uma coincidência. Então foi, mas a pessoa ia sacar o dinheiro, Exato. porque já tinha apresentado a documentação, a assinatura, ele como era a primeira vez, estava batendo com a documentação, dados, e ia levar a primeira, pelo menos o caixa a primeira. Não tem como saber se é falso ou verdadeiro, né? Pois é, ele não tem essa obrigação não tem como verificar, né? No caso a esse autenticidade desse documento. Emília, no caso deste fato que você citou, né, Maurício, foi uma providência rápida do caixa de observar que estava acontecendo simultaneamente essa operação irregular. Uma terrível, né? Mas pena que não conseguiu pegar, né? Não, a pessoa conseguiu se esvair e fugiu. Mas isso acontece muito, consignado, muito. Existem milhões, talvez milhares, mas milhões de ações aí questionando. Aí o aposentado é obrigado a passar por um processo judicial em que ele tem que provar, passa por perícia grafotécnica, provar que as assinaturas nos contratos não são dele. É da maior gravidade esse fato, e o INSS precisa verificar como que os sistemas deles estão sendo vazados. Preciso explicar e preciso conter. A Polícia Federal tem feito operações, mas como isso acontece? Ninguém sabe. Os aposentados continuam sendo vítimas de quadrilhas do país inteiro em que seus benefícios são retirados e ninguém consegue estancar esse problema. Tem que ser mudado esse controle, porque não dá. Deixa eu aproveitar aqui, o doutor Roberto Monteiro, da Ponta Praia, manda bom dia a todos nós, ao nosso querido Maurício Franco, ao doutor Emílio, parabeniza mais uma vez o programa. Ele disse que gostaria de ouvir, realmente, eu coloquei o tema, doutor Roberto, no começo, e não retornei. Vou retornar agora com ambos, mas tem o Carlos Eduardo perguntando, a dona Rita, o Amândio, bom dia para você. Ele falou, que goleada. Ele falou que ontem o Santos goleou o Mirassol por 0-0. E ele falou assim, olha, o Santos está me surpreendendo de forma negativa, né? Eu acho que vou ter que pensar melhor e repensar se o Santos não vai cair para a terceira divisão, pois o presidente Marcelo Teixeira e seus, segundo ele coloca aqui, os seus asseclas, não, vamos colocar os seus diretores, estão brincando com o Santos, né? Mas a Alice também de São Vicente, a Maria Cláudia, o Paulo Henrique, pergunto aqui qual é o entendimento. E o doutor Roberto Monteiro, que foi o primeiro que eu citei aqui, ele falou que ele fez um fechamento de ideia e analisou, mas ele não quer impor o seu pensamento, deixando à vontade aqui o doutor Emílio também, para que possa falar a respeito da decisão do STF, Emílio. Qual é a sua visão? Que decidiu que o porte de maconha para consumo pessoal não é crime. Mas vamos fazer aqui um recorte, né? A corte deve definir hoje, nessa quarta-feira, a quantidade da droga. Especula-se no segmento 40 gramas, especula-se, né? Uma informação precisa, né? E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele criticou essa determinação, essa votação do STF por descriminalização da maconha e cita que invadindo competência, foi o que ele quis dizer. Isso seria para Senado, para o Congresso Nacional e não para o STF. Qual é a sua visão, Emílio? O doutor Roberto, ele tem uma posição, é mais ou menos aí. Ele entende que houve uma invasão, não deveria, poderia corroborar como uma autoridade, como algo importante. Eu entendi o que o doutor Roberto falou, como algo importante no processo, que é a justiça brasileira, mas não deveria ele definir. Vamos lá, desde o início. Hoje existe, desde 2006, a lei de drogas no Brasil. O artigo 28 é o artigo que
dispõe sobre a posse e uso de drogas. Esse artigo, hoje, é crime. É um crime, porém, não existe uma pena, seja de detenção, de pena de reclusão. O usuário ele não vai preso. Existe até uma confusão aí na mídia, sendo falado coisas, né, que o usuário tem sido preso e tal. O usuário não deixa de ser crime, né, Emílio? Não, ele é crime. Acontece que, né, desde o início, existe uma polêmica. Por quê? É um crime, uma prescrição penal sui generis, como a doutrina, né, os juristas dizem na área criminal. Por quê? Porque ela criou um tipo penal, né, é crime fazer uso e ter a posse de droga, seja ela qual for, de acordo com a lista da Anvisa, ela que determina quais são as drogas proibidas, né? Porém, como não existe uma pena, né, específica, lá a primeira pena é de advertência, né, cursos que a pessoa que comete esse crime, ela não é presa nunca. O que acontece, ela é desculpe, me enrolei e fugiu a palavra. Se a autoridade policial pega essa pessoa fazendo uso ou na posse de drogas, né, no flagrante, o que acontece? Ela é levada até a autoridade policial, que é um delegado, e lá vai ser elaborado um TC, um termo circunstanciado. E esse termo circunstanciado vai virar uma ação penal no juizado especial criminal. Tá? Por quê? Porque não tem pena. Então, o juizado especial, pequenas causas, como é conhecido, e a pessoa vai ser julgada se ela realmente estava ou não na posse da droga, e tem todo contraditório, ampla defesa e tudo mais. Mas aí, se ela for primária, ela receberá a pena de advertência. Mas agora, Emílio, me permita, vai ser obrigado, né, Maurício, que a gente tem que entender, por exemplo, se você quantificar, colocar lá, a partir de agora, 40 gramas, então, por exemplo, se o sujeito for pegar com vários pacotes, ele está traficando. Mas é exatamente isso. A lei é falha, ela ficou vazia, ela não determinou o que é, a partir de quando é droga e o que é uso e posse. Então, hoje fica ao arbítrio da autoridade policial e fica ao arbítrio do juiz, que vai definir, quando o Ministério Público apresentar a denúncia, que é o que dá andamento numa ação penal, o Ministério Público vai dizer, não é tráfico, não, é uso. E qual é a quantidade? Não se sabe, não importa a droga. Tem uma convenção, alguns juízes entendem de uma forma, outros de outra forma, mas muita gente, sim, acaba indo responder como tráfico. Esse é o grande problema desse tipo penal hoje, do artigo 28. Não define o que qual é a quantidade. Exato. Então, o STF está lá, tentando 25 gramas, 40 gramas, 60 gramas, 2 plantas, 4 plantas. Né? E ontem, o que já foi decidido? Que eles descriminalizaram, no relação à maconha, né? Isso já é um problema, no meu ponto de vista, porque as outras drogas continuam sendo crime, né? Dizendo que não é crime, é um ilícito administrativo, ou seja, deixa de ser crime. Para mim, no meu ponto de vista, está exorbitando da competência do STF. Isso é uma competência legislativa. Né? Assim como o crime somente a lei pode criar, somente uma lei pode acabar, seja qual for. Está na Constituição. Somente uma lei pode dizer se é crime ou não. Mas o STF é o guardião da Constituição. E ele pode, sim, dizer esta lei não foi recepcionada pela Constituição. E é esse o caminho que o STF tomou. Está dizendo que o artigo 28 não foi recepcionado pela Constituição, portanto, ele não está vigente, mas somente no que se refere à maconha. Mas ele foi recepcionado com relação às outras drogas. Isso já é um problema grave legislativo, vai criar um problema muito sério. Sim. Né? E a segunda parte, vão definir agora qual é a quantidade. Mas baseado no quê? Se é a Anvisa que determina. Exato. Eu posso colocar um depoimento aqui? O Antônio Carlos de Santana, ele fala, sou policial militar aposentado há 10 anos
E é brincadeira. Ele diz, quando você está num patrulhamento, né, e faz a detenção de indivíduo por uso de algum entorpecente, ele usa aqui a figura do entorpecente, normalmente, segundo ele aqui, esse policial militar tem essa experiência, segundo ele, uma pequena porção gira em torno de 2, 3 a 5 gramas. Seria uma porção pequena. Porém, quando você detém um indivíduo com uma quantidade a mais, e dificilmente você vai pegar apenas com 2, 3 ou 5 gramas, e sempre a mais, como é que você vai caracterizar? Você leva uma delegacia para pesar isso? Hoje já é assim. O policial militar, ele tem experiência, são eles que fazem maiores das apreensões. Sim. E o que eles fazem? Eles levam a pessoa para a delegacia. No mesmo momento em que a autoridade policial elabora o termo circunstanciado, ele vai ter uma balança lá em que é pesada a quantidade da droga. E a partir daí que a autoridade policial faz esse ato aí que é arbitrário. Ele vai dizer aqui, não, essa quantidade eu entendo que é posse, é para uso pessoal. Sim. Então, não é tráfico. Então, é artigo 28. Tem uma balancinha lá que já é feito. Sim. Já é feito também um teste rápido, depois é enviado para o IMESC, que é o instituto que faz a análise profunda, vai determinar se é THC, se é cocaína, o que for, né? Mas, no momento, ele já dá uma pesada na delegacia e já faz toma a decisão, um ato administrativo, que ele diz, não, isso aqui é artigo 28, não, isso é artigo 33. Mas tem um caráter subjetivo, né? É subjetivo porque é opinião dele, não existe uma norma, nem da Anvisa, tanto mais da lei, que determina a quantidade. Quantos cigarros? 1, 2, 3, 4? Não existe. A Suzane Ribeiro, ela é de São Vicente, ela é do Cachapuã, ela diz o seguinte, em relação a isso vai continuar a mesma coisa, o pobre vai continuar sendo preso e o rico vai continuar não sendo preso. O máximo que vai acontecer é ele responder em juízo por se tiver uma quantidade a mais. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, as pessoas que têm uma condição social e financeira abaixo do normal respondem, né? É o caso de preto pobre, e ela fala outras coisas mais aqui. Mas é uma vergonha, pois a gente percebe que, mais uma vez, não está se corrigindo o erro no nascedor, e sim no meio dele estão tentando apenas achar um culpado para quem está usando a droga. Ela diz, se estou eu numa esquina, olha só aí, ou dona Suzana, ela diz o seguinte, se estou eu numa esquina com um pacote, né, e dentro desse pacote estão lá alguns quilos de droga que não são meus, esses quilos. Alguém me passou para segurar, algum conhecido, eu nem sei o conteúdo. Olha, tem uma amiga minha irmã, alguém vai passar e pegar, você entrega essa sacola que ela está citando. Se a polícia lhe passar e achar estranho e me prender, eu sou presa por tráfico? No primeiro momento, sim, ela pode ser presa por tráfico, tá? Porém, o nosso processo, qualquer processo judicial dá direito, primeiro, a um advogado. Se você não tiver como contratar, o Estado vai lhe proporcionar um defensor. Segundo, tem a ampla defesa e o contraditório, que você também vai ser acompanhado por um advogado. Então, você pode ser até processado por isso. Porém, se conseguir provar que esses fatos relatados, da forma que ela relatou, são verdadeiros, ela será absolvida e a polícia que tem a obrigação de comprovar também que você é uma pessoa que está fazendo um ato criminoso. Bom, e só uma observação que ela falou, eu reitero, ninguém hoje é preso no país com base no artigo 28 por uso e posse. É apenas levado até a autoridade... Né? Nem detido é encaminhado. É acompanhado pela Polícia Militar para que compareça à delegacia, para que seja elaborado um termo circunstanciado, né? Com base no artigo 28, uso e posse de substância, né, proibida, de acordo com a lei de drogas, tá? Mas ninguém é preso, seja lá na cor da pele e tudo mais. Você falou aí, eu acho que ela usou os 3 P's, outra coisa. Exato. No direito penal, nós aprendemos lá, isso brasileiro, né, que no Brasil somente os 3 P's são presos, né? Preto, pobre e a prostituta. Exato. Tá? Esses são os 3 P's do direito penal. Isso é o que se chama do racismo estrutural e tudo mais, e
a parte social também, que é o que acontece. Na verdade é isso, mas ninguém é preso com base no artigo 28. Eu vou um rápido intervalo, na volta eu quero que o Maurício Franco comente aqui algumas informações, e o Emílio também, mas, Maurício, para você aqui, né? O Copom reforçou o consenso sobre a política dos juros, mais cautelosa. Mostra a ata que foi divulgada ontem, né, depois da reunião que aconteceu, que a interrupção dos cortes de juros foi para avaliar o cenário atual econômico brasileiro. Diz até o próprio ministro Fernando Haddad que entende assim. Há quem acredite, até o próprio Gabriel Galípolo, que a ata do Copom reafirma a coesão de visões dentro dos membros do Banco Central e, ao mesmo tempo, o Banco Central faz contraofensiva, né, no Senado aí, por uma PEC até de autonomia financeira, e alerta sobre até um risco fiscal de um aumento da taxa de juros neutra, né? Não descartando a possibilidade de, ao invés dela permanecer ou diminuir, voltar a subir. Eu quero, na volta, esse teu comentário a respeito disso. E, Emílio, tem várias perguntas aqui que foram colocadas, vários ouvintes fazendo a mesma questão. Eu gostei que você falasse. Eu confesso que eu vi por cima que vocês me falam, vi procurar, que mudanças no direito de herança de cônjuge trazem novos desafios e reflexões aí. Você está ao par disso? Pode responder na volta do intervalo? Então, o pessoal mandou aqui, e eu não tinha visto, né? E eu vi só por cima, mas só para dar um foco nisso aqui, especialistas falam sobre alterações de proposta do novo Código Civil que prevêem a exclusão dos cônjuges como herdeiros diretos quando há descendentes ou ascendentes vivos, né? As recentes propostas de alteração do Código Civil brasileiro estão trazendo mudanças significativas no direito de herança, especialmente no que tange a posição dos cônjuges com herdeiros. Então, existem advogados interpretando isso da mesma maneira, e o doutor Emílio, então, na volta do intervalo, vai falar, como também o nosso querido Maurício Franco vai comentar aí a fala do Galípolo, também do nosso ministro Fernando Haddad, em relação a essa última votação e esse receio aí do mercado agora, hein? Nós tivemos um congelamento nesse momento, não diminuiu, mas já há um consenso, o próprio Galípolo alerta, né, que há um consenso dentro do Copom, a ata do Copom descreveu isso, ninguém brigou, vamos baixar, não, houve um consenso, só que há o risco pelo cenário econômico de, ao invés de diminuir ou permanecer, ela voltar a subir. Então, o Maurício vai comentar a visão. Vou rápido intervalo, Virgínia. Vamos ao intervalo? E eu volto já, não sai daí, obrigado. Deixa um abraço para o Manuel Gonçalves, né, que mandou um abraço para nós aqui, parabenizando pelo programa. Mandou um abraço também para a Rita, lá em São Vicente, que ela falou assim, não começou inverno, Eduardo? Já estamos com sol e calor de novo? Rita, o calendário engana a gente, né? Mas fazer o quê? Desde que estejamos todos juntos com saúde, muito bom para você. E ela pergunta qual é o próximo jogo do Santos pela Série B do campeonato. Se eu não estiver equivocado, o próximo jogo do Santos, eu até tinha anotado aqui. Chapecoense, dia 1º. Lá ou na Vila? Aqui. Na Vila, né? É isso aí, Chapecoense na Vila, se não me engano, às 19 horas. 19 horas. Então, Chapecoense na Vila, esperamos que seja um jogo não tão sofrível e que o Santos volte a vencer. Fato esse que, se não ocorrer, trará dificuldades mais uma vez também, né? E, segundo sabe, o presidente Marcelo Teixeira vai reforçar o elenco. Segundo ele, já está de olho no mercado para reforçar o elenco, ainda mesmo nessa temporada. Vou um rapidíssimo intervalo e volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local.
Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/bale. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Ingeplus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista? Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 10 horas em ponto. A hora vai voando, a hora vai passando, né? E tem mais uma aqui, né? Alô, Pedro. Nosso Pedro de Almeida mandou aqui. Ô, Pedro, essa também é boa, né? PEC de Lewandowski. Vocês sabem qual é a PEC do Lewandowski que ele sugeriu? A criação do SUS da Segurança. SUS da Segurança e ampliar a atuação da Polícia Federal contra o PCC. Inclusive, ele acha, para o ministro Lewandowski, que a Polícia Federal poderia e deveria atuar também nas ferrovias nacionais. Tem uma visão de uma pessoa que acho que ele não entende nada de polícia e SUS, né? Daqui a pouco o Emílio vai comentar a respeito disso, e também o Maurício, mas eu deixei para o Maurício. Maurício, o Galípolo me parece muito prudente, é homem do presidente Lula, mas isso não significa que ele está lá para cumprir ordens, ele está para agir o bom senso. Ele citou que na reunião ata do Copom houve coesão, não houve divergência, mas alertou para um risco. Se a economia continuar da maneira como caminha, nem a paralisação da taxa Selic em 10,5% ou 10,5%, nem a redução, e sim um aumento, voltar a aumentar a taxa Selic por uma prudência do mercado, pela economia, porque não podemos voltar a ter inflação e para conter, né, esse momento da economia nacional. Qual é a sua análise sobre isso? Bom, vamos lá. Assim, um dos principais, para não dizer o principal papel do Banco Central é o exercício da chamada política monetária, né? E dentro desse papel, o controle da inflação é uma das questões mais importantes, eu reputo a mais importante, dentro das atribuições do Banco Central. Exato. E isso passa por uma visão de médio e longo prazo, né? Não só uma visão do hoje, mas uma visão de médio e longo prazo, de entender a economia nacional, a economia mundial, né, porque hoje em dia tudo está muito interligado. Exato. E tal, para que a inflação, especialmente no nosso caso, né, nós estamos agora por esses dias, na segunda-feira vamos comemorar 30 anos do Plano Real, que foi um plano de sucesso e cujo grande
feito foi controlar a inflação. Ou seja, esse é um patrimônio do Brasil, da economia brasileira, o controle da inflação, e a gente precisa manter. Isso passa muito pela atuação do Banco Central. Então, me passa um pouco essa questão do Galípolo, aquela situação do presidente bate e o Galípolo assopra, né? Porque, em dezembro, o Roberto Campos Neto, que é o grande... Eu brinco que o Lula tem um voodoozinho em casa do Roberto Campos Neto, né? Todo dia ele vai lá dar uma espetada. O presidente Lula bate e o Galípolo está lá dentro, tomando o pé da situação e tal, porque tudo indica que ele será o candidato do governo federal para suceder o Campos Neto. E ele atua internamente, assim como o próprio Haddad também faz externamente esse papel de manter uma boa relação com o Banco Central. Com relação à possibilidade de... O que eu vejo é que essa taxa deve entrar em 2025 com 10,5%, na minha visão, né? Claro que sempre é uma previsão. Ela vai ser mantida até a virada do ano. Até a virada do ano, né? Aí a gente vai ter a nova diretoria, o novo presidente do Banco Central, vai ter, obviamente, que enxergar o contexto de todo o mercado financeiro. Só perdão, até o final do ano é uma reunião por mês, é isso? Não, é cada 45 dias. Perdão. Então, se a gente imaginar que nós vamos entrar já em julho, então julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais 6 meses. Sim. Cada 45 dias vamos ter o quê? Mais 5 reuniões? Acho que nem chega a isso, talvez mais 4 reuniões. Mais 4. A gente acabou de ter uma, talvez mais 4 reuniões. Dá para ter uma noção dessa manutenção, acho que você tem o caminho da sua análise correto. E o próprio mercado, a maioria dos analistas entende dessa maneira que deve manter os 10,5%. E aí depois, né, agora, eu achei interessante que o Copom divulgou ontem a ata, onde ficou claro a questão que foi uma decisão unânime, Exato. Né, é um recado muito claro para o Exatamente. mercado, e ele usou uma expressão que o pessoal até brinca que tem o coponês, né, tem o português, o inglês, o japonês, é o coponês, a linguagem, no sentido de falar usar a palavra assim, mantendo-se vigilante em relação ao comportamento da inflação futura e tal. Isso significa dizer o seguinte: ninguém está livre de ter um aumento da taxa de juros, de voltar a aumentar, sim. Tá? Porque a questão do combate à inflação é o prioritário dessa questão. E aí a gente tem interferência também do mercado externo, né, do próprio dólar, né? O Fed, né, o Banco Central Americano, já deixou claro que tão cedo não vai aumentar, não vai diminuir os juros, que era a grande expectativa do mercado mundial, não só do mercado americano, não vai reduzir. Eu vi uma entrevista de uma diretora do FED agora, poucos dias atrás, falando isso. Ou seja, a tendência é de que os dólares continuem se encaminhando para os Estados Unidos. Quando eles saem dos mercados emergentes, como é o caso do Brasil, o dólar fica mais caro, isso mexe na política cambial. Enfim, tem todo esse quadro, mas eu acho, e nessa questão toda tem aí, e eu sei, e a gente sabe que há algumas gestões da atual diretoria do Banco Central para um projeto de reforço da soberania do Banco Central, da autonomia do Banco Central. E não uma ingerência de quem quer que seja. Isso, para deixar mais, digamos assim, mais... ter autonomia. Ter autonomia plena. E tal, que já existe, mas para ela ser mantida e respeitada. Exatamente, né? É exemplo do que existe nos Estados Unidos. A fala, Emílio e Maurício, nesse contexto do próprio ministro, ontem se esperava uma fala, por alguns, uma fala mais contundente, mas acho que ele foi prudente. Primeiro, vamos pegar lá, eu quero que Emílio e o Maurício até nessa linha raciocínio comentem. E parece que o Gabriel Galípolo está sendo bastante ponderado, até porque o nome dele é o mais cotado para assumir. E ele mostrando, de repente, um descontrole, uma avaliação de que é o mercado, ele estaria se rifando. Uma impressão de alguns especialistas de mercado, Maurício e o Emílio vão comentar. Mas ontem o ministro Fernando Haddad diz que a ata do Copom reforça a pausa, mas não o fim dos cortes das taxas de juros. Segundo o ministro Haddad, o documento não apresenta divergências. Foi com um comunicado divulgado após a decisão da semana passada, com muita tranquilidade, mostra a coesão e mostra que todos estão caminhando para o mesmo sentido, né, para positivar a economia nacional. O Banco Central manteve a taxa Selic nos 10,50 e a taxa básica de juros da economia, segundo ele, é primordial, mas não significa que, se não houver um alinhamento, essa taxa não possa, de ser mantida, baixar. É um otimismo do Fernando Haddad, Maurício e Emílio, ou apenas ele tentou não conturbar o que faz, ao contrário, o presidente Lula? O presidente Lula dispara contra o Banco Central, usa a figura voduzinha, como você bem disse, né?
lá do Roberto Campos Neto, ele tenta ser mais prudente e se alinhar aos homens do Copom. Eu acho que, como eu comentei antes, acho que é a política do bate e assopra, né? O Lula bate e o ele assopra. Galípolo e principalmente o Haddad assopra e tal. E também nessa questão é importante, eu acho que o que ele quis passar é uma serenidade em relação à política, ao que o Banco Central tem feito, e olhando o lado cheio do copo. Né? Não vai estar olhando para o lado vazio, está olhando para o lado cheio do copo. Olha, pessoal, a sinalização é de que vai ser feita uma pausa. Não é que não vai aumentar ou não vai diminuir, não vai deixar de diminuir. É uma pausa para a gente ver como é que o mercado, a economia como um todo se comporta. Emílio, essa sua visão também, o mercado está bastante mexido. Ontem eu li um artigo e observava que vários segmentos, montadoras, o agronegócio, a gente está sofrendo. Primeiro a gente teve a enchente no Rio Grande do Sul, agora estamos tendo as queimadas do Pantanal do Mato Grosso. O agronegócio, alguns investidores dizem, vamos precisar de caixa, porque o que queimou não tem como recuperar. O que ficou debaixo d'água não tem como recuperar. E o governo no meio, porque o governo tem que atender a todos, de um lado para o outro. Mas o presidente Lula, como você bem observou, e esses economistas pensam da mesma forma. Ele está há 20, 25 anos atrás. Não percebeu que o mundo mudou, consequentemente a política econômica tem mudado. Economias como a da Europa, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha estão mexidas. A economia norte-americana está mexida. Veja, preste atenção, ele até citou uma única empresa, e até ele citou, eu não vou lembrar o nome da analista, falou, a NVIDIA, que foi postada há 10 dias atrás como uma empresa mais valorizada do mundo, por uma fala de um dos seus diretores, o diretor-presidente, e uma colocação no mercado errada, ontem ela despencou. Então, é posicionar com muita inteligência, clareza e sentir o mercado, né? E tentar aplicar na prática. Agora, basicamente, o que os economistas estão dizendo, aquilo que vocês comentaram. Se o governo não fizer a lição de casa, que é cortar as suas despesas, e que o presidente reluta muito, né? E se surpreende quando é mostrado o gasto, não adianta cortar somente da onde não deve. Exato. O Maurício aqui já esclareceu tudo, né? Deu uma aula aqui do que está acontecendo. Nosso professor Maurício. E a gente vê o ministro Haddad mesmo e com a ministra Tebet, né, tentando convencer ao presidente de que é importante, né, eles até levaram estudos para ele, de que é preciso cortar, né, não adianta ficar brandindo aí, fazendo discursos, né, equivocados contra o presidente do Banco Central, contra o Copom, porque agora com essa última ata aí ficou claro que o entendimento é unânime, não há mais essa, na penúltima ata houve lá uma certa discordância, mas depois o relatório demonstrou que é uma discordância técnica e não nada política, esclareceram o ruído, mas dessa vez ficou bem claro que a situação não o mar não é hora de sair fazendo gastança como o presidente quer, ele vive insistindo, dizendo que não investir em tais e tais lugares não é gasto, não é despesa, é investimento. Ele tem uma ideia meio equivocada da situação do mundo atual e ele precisa ter responsabilidade como presidente, deixar o seu lado populista, que é muito normal dele, e cortar, mesmo que dê de uma forma, né, que não seja aquela que o ministro quer, mas é preciso sinalizar para o mercado, até para as pessoas, a população, de que ele está indo no caminho certo, e para que a gente tenha uma estabilidade, né, econômico-financeira. Acho até que seria importante, o Maurício se referenciou ao Plano Real, o PT sempre foi contra, foi contra o Plano Real. Ontem eu vi que ele se encontrou com o Fernando Henrique. Exato. Né, e ele deveria fazer uma homenagem, não só encontrar com ele, mas deveria fazer um evento institucional, dando a relevância ao Plano Real e deixando aquela história de herança maldita de lado, talvez fosse uma sinalização positiva para o mercado. Soaria como meia-culpa também. Meia-culpa até, né? Porque aquilo tudo foi um jogo de palavras na época e seria até uma honraria ao presidente Fernando Henrique, que, né, transformou a nossa moeda, né, em algo relevante e respeitável até hoje, né? O PT já tentou destruir na época da Dilma, mas é opinião minha, mas seria importante talvez ele fazer um evento institucional
com o Fernando Henrique, que já está com 92, 93 anos. Né? Fez 93 agora. Para mim é um grande estadista. E muito Ele lúcido, realmente né? foi uma pessoa que enfrentou o Congresso, negociando algo que eu acho que talvez o Fernando Haddad esteja tentando fazer. Tá? É negociar muito com esse Congresso reativo. Né, Emílio e Maurício, para a gente finalizar o programa, até tem uma pergunta aqui do Pedro Fonseca Peruíbe. Eu vou encaixar lá para terminar, Pedro. Obrigado aí, Peruíbe, né? Um abraço de sol bonito no litoral sul de São Paulo, mas guardadas as devidas proporções. É Fernando Henrique Cardoso no seu mandato, né? E aqueles 2 anos e meio do Michel Temer, que a gente percebeu que o Brasil tem ali o que fazer, dá para crescer. Que, apesar de ser muito contestado, mesmo Michel Temer, naquela situação com 2 anos e meio, posicionava com clareza as coisas, né, Maurício? Um Brasil que pode e deve crescer, tem percentual para isso, mas precisa ter clareza, ter pés no chão e ter um projeto, mas um projeto sério, um projeto que não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, a gente possa exercer isso. Mas a pergunta do nosso ouvinte, o Pedro Fonseca de Peruíbe, é como vocês interpretam a viagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a Europa e Estados Unidos para negociar a Sabesp? Quem quer falar? Olha, eu sou contra a privatização da Sabesp. Eu acho que tem muita coisa para fazer no governo do Estado. Esse Estado está precisando de muita coisa, especial na área de segurança, muito mais importante do que isso. Agora, essa viagem me parece que é uma espécie de um roadshow, né, que a gente fala no mercado, né, de você mostrar, fazer uma viagem e tal, de mostrar, vender, entre aspas, a possibilidade da privatização e trazer investidores estrangeiros para o país. Essa situação em si faz parte do jogo, faz parte do processo de abertura de capital, como está se observando. Não significa, isso é uma coisa, a outra é dizer que é favorável a isso, né? Eu acho que há outras coisas para se preocupar em relação a isso. Agora, temos que ver de que tipo de interesses que são movidos por essa situação, né? Eu, particularmente, não vejo muita razão, mas já que está colocado como uma prioridade desse governo, do governo estadual atual... Não é um risco, Maurício, Emílio, você privatizar empresas estratégicas? Eu vejo a Sabesp como uma empresa estratégica. Olha, eu vejo o seguinte, essa questão da venda ou até da concessão, como a gente tem em algumas situações, essas concessionárias, elas viram superpoderes, elas têm superpoderes. A gente viu o que aconteceu com a Enel no São Paulo. Isso. Né, e que vira e mexe está acontecendo. Quer dizer, não é colocado o investimento que deveria ser, o que se promete colocar na época da concessão, prejudica o serviço, prejudica muita gente e aí vai lá dar uma meta de 60, dá uma multa de 60 milhões e tal, que é infinitamente menor do que se causou de prejuízo, por exemplo, no caso da Enel, em novembro do ano passado, aqui no estado de São Paulo, principalmente na Grande São Paulo e aqui na Baixada. Quer dizer, isso não ocorre. E outra coisa é que, por exemplo, a situação que a gente fala muito na Baixada, da operação da Anchieta Imigrantes, também é concessionária. Sim. Quer dizer, nós pagamos um pedágio caríssimo, nós santistas, nós da Baixada Santista, não só os santistas, mas quem mora aqui, e vira e mexe a gente é obrigado a voltar pela Anchieta, lotada de caminhões. Vira e mexe a gente passa horas e tal, e não acontece nada, absolutamente nada. Colocado. Então, quando a gente fala de privatização, ou até no regime de concessão, esse tipo de situação, criam-se esses monstros que não conversam com ninguém, não dão obrigação para ninguém. Quando a gente vê reclamações na imprensa local, por exemplo, vem uma cartinha lá que não quer dizer nada de nada, uma cartinha pronta já de resposta, por exemplo, essa questão da operação que a Ecovias faz. Então, entre outras razões, essa é uma razão pelas quais eu sou contra essa mudança. Eu acho que no longo prazo a população acaba pagando essa conta. Emílio? Também sou absolutamente contra a privatização da Sabesp. Ela já não presta um serviço hoje muito adequado, principalmente aqui na nossa cidade, né? Na região também. Está faltando água hoje, por exemplo, na Zona Noroeste, em Vicente de Carvalho. Né? Bertioga. E será que privatizando a empresa não vai visar? Hoje, a Sabesp já está mais preocupada com a distribuição de dividendos, porque ela já tem ações na Bolsa, né,
o que vai acontecer quando ela tiver um dono, né, privado? Será que ela não vai se preocupar ainda mais com o lucro, com a distribuição de dividendos, que é isso que move hoje Com certeza. o sistema, não é? E nos deixar aí, nós estamos falando de água, né? A Enel, né, o exemplo que o Maurício deu, energia elétrica, aquilo foi da maior gravidade, parece que o assunto também esfriou, né? Prefeito de São Paulo pediu lá que a concessão fosse revista e tal, a Enel não deu respostas satisfatórias, e até o CEO, na época da Enel, publicou um artigo dizendo que não devia satisfação a ninguém. Então, será que nós não vamos ter uma repetição disso? Exato. Na Sabesp? Exato. E aí a Sabesp tem uma amplidão maior, ela atende o estado de São Paulo inteiro. Sim. Estamos falando de água. Água e eletricidade são essenciais, né? Eu sou contra a privatização, mas, como disse o Maurício, a situação está colocada, já foi aprovada. O governador está viajando, né, para que o leilão seja bem sucedido, arrecade muitos milhões aí de dólares. Ele é uma pessoa que visa isso, né? Um projeto dele está cumprindo o mandato dele. Vale né? lembrar, né, se me permite, Emílio e Maurício, ele era entusiasta, junto com o presidente Bolsonaro, pela privatização total do Porto de Santos, até da própria autoridade portuária de Santos. Eu não né? vejo necessidade, né? E esbarrou, né? E aí me parece que até nessa questão, o ministro, então, Márcio França, perdeu um pouco de força, mas o ministro Márcio França, então ministro dos Portos, batia o pé e dizia que não. Vale lembrar que nós já temos algumas privatizações no Porto em relação a armazéns, né? Mas ele a ideia era privatizar o Porto totalmente, todas as operações do Porto. E aí você veja que esbarrou nisso. Então, é uma questão para ser bastante divulgada e pensada, mas, infelizmente, parece que vai. Como duas informações finais, a gente acabou de falar do presidente Lula. Antes, primeiro, dólar sobe e bate 5,51. Olha o dólar subindo, mesmo com a prévia de inflação abaixo do esperado. Então, nós temos dólar a 5,51. E agora há pouco, faz 25 minutos, o presidente Lula voltou a falar. Ele disse o seguinte: não indica o presidente do Banco Central para o mercado, diz o presidente. O presidente volta a criticar a taxa das blusinhas e diz que medida é irracional. Mais uma vez, né, Emílio? O presidente não se contém, fala, citou o Banco Central e citou a famosa taxa das blusinhas, né? Das o governo compras até dele $50. apoiou no Congresso Nacional, né? No mínimo foi omisso e foi aprovado. Agora fica aí brandindo contra, né? Mais uma incoerência do... Infelizmente, é lamentável. Maurício, mais uma vez o presidente, o dólar subindo, 5,51, o que preocupa muito, né? A não ser para aqueles que trabalham com dólar, mas mesmo assim é preocupante. E a gente tem essa situação com o presidente dizendo que não indica o presidente do Banco Central para o mercado. Aquela viagem que você estava pensando de um roadshow do seu programa nos Estados Unidos e ficar 55 dias com a Virgínia, vai ter que repensar com o dólar 5,51. Eu não cheguei nem a pensar e agora estou desistindo de pensar. Você já cancelou o pensamento que você não pensou? Eu estou cancelando porque eu ainda não havia pensado, né? E eu sinto que o cachê do Paul McCartney para o show vai aumentar. Isso não é, Maurício? Porque eles recebem parte antecipada e a outra parte quando está próximo do show. E aí é o dólar da época. Exatamente, do momento do pagamento. Sir Paul McCartney ficará um pouquinho menos pobre. Na verdade, mais rico. Mas merece, né? Agora fica essa situação. Meu querido Emílio Puimi, para quem precisar de um grande profissional, quais as suas redes sociais que as pessoas podem e devem lhe procurar, por gentileza? Quem precisar, atuo na área previdenciária, trabalhista, consumidor, família e inventários, né? Pode me localizar pelo telefone 1399-166-1083, atendo virtual e presencialmente, ou pela rede social, Instagram, Emílio Puimi Advocacia. Emílio, sabe aquele jogo do tigrinho que está espalhado? Olha só, o Maurício já não aconselharia ninguém nem jogar na loteria esportiva, nesse caso, mas a enfermeira que ficou desaparecida no Mato Grosso do Sul por uma semana, ela foi reencontrada. Descobriu-se que ela sumiu porque ela perdeu 25 mil no jogo do tigrinho e foi ameaçada de morte. Então, ela escafedeu-se, sumiu. Não é prudente, né, Emílio? E sabe-se, inclusive, foi denunciado há 2 semanas atrás, você deve ter visto, que vários influencers tinham o jogo programado para receber ali no mínimo 80, 85 mil para ganhar, para que esses influencers indicassem às pessoas: olha, se eles ganham, eu também ganho. Isso não é jogo, pode ser considerado um jogo de azar. Exato. Isso é fraude mesmo, é golpe. Crime, as pessoas né? precisam ter cuidado.
Parece que as redes sociais voltaram com força total. Eu mesmo tenho recebido convites. Né? No Instagram ele tem Isso. Aparece Direto. convites para ser adicionado e tudo mais. As pessoas tenham cuidado, não adicionem isso. Isso é fraude, é golpe, você vai ter problemas. Tá? Denuncie esses perfis ao Instagram como fraude. É importante isso. Faça a sua parte, não adicionando e denunciando e bloqueando esses perfis. E tomar conta. E o governo, Maurício, quer a volta aí da discussão de liberar bingo, cassino, jogo do bicho. Eu fico pensando de onde tiram isso. Quanta criatividade, né? Quanta criatividade, né? E principalmente para colocar uma cortina de fumaça no que realmente importa, né? Naquilo que realmente importa. Né? Agora, eu pergunto, para quê? Né? Para quê? É claro que é para favorecer uma determinada camada, né, da sociedade que vão fazer essa exploração aí, e muitas vezes não com caráter de jogo, como o Emílio bem lembrou. Muitas vezes é fraude pura, né? É crime, é estelionato. Enfim. Só um dado, Maurício. 5% dos norte-americanos, Emílio, jogam em cassino. 5% dos americanos. A grande maioria não opta por isso. Lá, e o cassino lá é obrigado a dizer qual é o percentual de cada cassino, quanto que ele está pagando lá, que você tem que saber. E o seu risco, 5%, 10%, qual é de chance de você ganhar, principalmente naquelas maquininhas lá, jackpot, né? Que isso, você aperta, puxa a manivela. Tem gente que já me mandou aqui, quando é que o cassino Monte Serrato vai funcionar? Calma, né? Muita calma nessa hora. Eu brinquei no último programa, falei assim, vai gerar emprego, né? Isso vai gerar subemprego, né? Se gerar. Aí tem aquela história do bingo com renda revertida a alguma entidade social. 1%. Né? Aí tem aquele programa, eu não assisti, não é da minha época, mas o Maurício e o Emílio vão lembrar. Acredite se quiser. Ainda existe. Lá Existe? nos Estados Unidos, tem? por exemplo. Aqui não tem mais, né? Porque aqui não resistiu. Não. Porque aqui o acredite se quiser é complicado. Gente, eu vou me despedir aqui só dizendo o seguinte para você. Continue mandando as várias sugestões que a gente está aplicando aí. Eu acho que mais uns dias a gente já vai ter um novo formato de apresentação aqui, com o formato de transmissão do programa. Maurício, também é uma honra recebê-lo sempre. Professor Maurício, mestre. E o Maurício, que é um gestor. Maurício, você atende também aquelas pessoas que precisam ter o conhecimento de mercado, até para investir os seus valores. O doutor Roberto aqui brincou agora há pouco aqui, né? Ao invés de investir em jogos de azar, por isso que eu lembrei aqui, invista o que você tem no que é certo de mercado, que você pode ganhar menos, mas ganhará e terá segurança dos seus recursos. Doutor Roberto, o senhor tem razão, o negócio de jogo aí é bom só para bicheiro. Eu queria mandar um abraço ao doutor Roberto, sempre que eu participo aqui. Ele que me lembrou agora dos jogos de azar aqui. Ele sempre participa com pontuações muito precisas, muito procedentes. E é exatamente isso, né? Não existe milagre, né? Como dizem os americanos, não existe almoço grátis, né? Você tem que... E outra coisa, se você tem algum recurso sobrando, alguma coisa assim, e fala assim, não quero risco nenhum, vá ao mercado financeiro no Brasil, vá a aplicações que têm baixíssimo risco e com a taxa de 10,5% ao ano, né? Você ganha até bem a garantia. Melhor que a poupança. É bem melhor que a poupança e tal. Agora, se você quiser arriscar efetivamente, você pode aplicar no setor produtivo, né? Mas o jogo, não. Não. Jogo é risco, risco e risco de novo. Exatamente. Você quer um risco que é mais saudável, aplique em renda variável, então. Você fala assim, vou comprar ações de uma determinada companhia brasileira ou que opera no Brasil. Pode subir, como pode ter uma queda. Você tem assim, o coração em ordem, né, para aguentar subida e descida. E tal. Ou faça como a gente faz, né, coloca a maior parte em aplicação em recursos seguros e deixa uma pequena parte para renda variável, para, digamos assim, testar o mercado, né? Mas jogo, esse tipo de coisa, é o que o Emílio falou. São promessas que vêm, a rede social está potencializando isso, que assim, o barato sai caro. O doutor Roberto diz, é uma honra para mim sempre ter o nome citado por vocês aí no programa Inteligente, pessoas que comentam com ossidade, com capacidade, com calma, sem torcida. É o que precisamos mais na nossa crônica do dia a dia. Alguns jornalistas brasileiros não pensam com o cérebro, e sim com o fígado, e isso é ruim. Temos erros de todos os segmentos da sociedade. O meu, por exemplo, que era da justiça, comete equívocos, erros, enganos.
o financeiro do nosso país comete diariamente. E nós, brasileiros, temos que aprender a não cometê-los. Não fosse isso, seríamos o maior país do mundo com a maior economia. E isso estamos longe ainda de ter. Bom dia para vocês e obrigado pelo carinho, pelo respeito e sempre pela atenção e umidade. Eu é que agradeço a sua atenção também, a sua participação sempre louvável aqui no programa. E ele até brincou aqui, né? Não fiquem preocupados, né, com o que virá pela frente, e sim com o que está acontecendo no momento. É verdade. Se eu não pensar no presente, eu não vou ter futuro. Tem razão, né, Maurício? Isso aí. Tem razão, pensar no presente, né? E ele diz para os santistas terem calma, que tudo vai dar certo. O final do ano está próximo. Eu não sei o que isso quer dizer com isso, Roberto. Será que o fim está próximo? Não, ele não disse isso, mas disse que fiquem calmos, porque o final do ano está próximo. Então tá bom. Gente, ótimo dia, ótima quarta-feira, hoje, né? Amanhã já quinta. Amanhã temos a presença aqui no nosso programa do secretário de Finanças do município de Santos, Adriano Leocádio. Olha aí, interessantíssimo. Temos uma pauta aí bastante vasta para ele. E, com certeza, Maurício, um belo entrevistado como você, o doutor Emílio, amanhã teremos outro. Sim, grande Adriano, também, torcedor do Peixe também, além de... Não é contorcedor? Porque agora o torcedor do Santos é contorcedor. Contorcionista. Se contorce para torcer para o Santos, né? Diz que tem um amigo meu, viu? Ele deixa uma caixinha com vários remédios para atenção nervosa, para batimento cardíaco, né? E tem um que fica assim na frente da televisão, sai, vai, pula, sai, pula. Ele fica vibrando, né? E outro dia ele mandou uma foto, a mulher dele tirou a foto dele, ele brigando com o Carilho. Eu falei, o Carilho não está te ouvindo, a televisão ainda não transmite, né? Vai chegar lá, né? Eu falei, eu sou um desses aí que fica brigando com a televisão. Brigando com a televisão? O Emílio passa mal também, né? Então, muita prudência aí. Gente, até amanhã a gente volta com mais um Ponto a Ponto ao vivo e continue com a Rádio Star News. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.